Vamos meditar na palavra de Deus nesta oportunidade, continuando no mesmo tópico, no mesmo assunto que estamos meditando na palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1, lemos em outras reflexão anterior, mas neste momento queremos ler o versículo 4 deste capítulo. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que vieram a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vieram a ele. Glória a Deus. Que Deus venha nos dar a direção que necessitamos dentro da sua palavra para a orientação da minha vida e da sua vida. Se é que você crer na palavra de Deus, que ela é absoluta e inerrante. Estamos vendo aqui esta palavra que foi contada pelo profeta, pelo homem de Deus, Natã, quando foi enviado a repreender, a levar um despertamento para Davi. E vemos aqui uma das situações que Davi, sendo um homem rico, e Urias sendo um homem pobre, Davi, pela orientação de Deus, ele sabia disto, que a melhor coisa é dar do que receber. A palavra é muito cara nisto. Deus, ele não precisa de nada do homem. O homem é quem necessita de Deus em tudo, todas as áreas da vida. Mas às vezes existe, como no começo desta meditação, estamos meditando sobre a importância onde até a vida financeira glorifica a Deus e aonde ela atrapalha o homem e a mulher na área espiritual e na área física neste mundo. Observe que a palavra de Deus diz que com a nossa vida material podemos glorificar a Deus ajudando o nosso próximo. Mas vemos a Bíblia como ela é completa, a narração bíblica ela abrange nem só numa área, mas o homem guiado pelo Espírito Santo aprende de ambas as partes. Nós vemos que Abrão foi um homem rico, próspero, mas não teve problema com a sua vida material. Mas nós vemos aqui um homem rico também, e a palavra foi direcionada a ele, aquela pregação, aquela exortação, destacando ele como um homem rico e Urias como um homem pobre, que apenas tinha uma companheira. E essa foi tomada por Davi. A Bíblia manda a gente ajudar ao próximo quando está a condição da gente. Mas não é isso que acontece com todos. A gente vai ver várias pessoas que Deus pegou lá do pó, da cinza, de baixo mesmo, e abençoou. E quando elas se viram abençoadas, deram até as costas para aqueles que ajudaram a tal pessoa. Então, devemos ver o lado, a importância da vida material e também vamos ver o outro lado perigoso desta vida se chamada material. Davi, em outras palavras, ele sabia disto. Ele não fez isto enganado. Se observamos várias passagens nas Escrituras, deixa bem claro
que por mais que o homem adquira, por mais que a mulher adquira, por mais que Deus abençoe, ele sempre vai se prender em se doar, em estender a mão para abençoar alguém. Vemos na história muitas pessoas que foram abençoadas por quem Deus abençoou, quando Deus entrou em ação. Mas se depender do ser humano, dele mesmo, ele é mais tirar de quem não tem até aquilo que tem, o pouco que tem, para se beneficiar a si mesmo. E isso é uma das coisas que deixa Deus aborrecido, até se irar. Porque Deus, ele não compactua com a injustiça, com aquilo que é errado. Essa passagem bíblica destaca muito claro que Deus não pactua com ninguém o pecado. Com ninguém. Deus não tem pactualmente com esta doença. Davi foi um homem que, se você pegar a história dele, o Espírito de Deus foi buscar ele lá no meio, por detrás da manada. Ninguém dava nada por ele. Por isso que aqui no versículo adiante a gente vai passar, quando o profeta chegou à conclusão daquela orientação, ele diz que Deus disse: por que desprezaste a minha palavra? E se vemos aqui, que fala bem claro, de uma forma esclarecedora, que Davi se tornou culpado por desprezar a palavra de Deus. E dissemos em outra oportunidade que quem despreza a palavra despreza o próprio Deus. Que dissemos naquela oportunidade que tem muitas pessoas que dizem que ama a Jesus, que é filho de Deus, mas quando ouve a exortação da palavra se sente ofendido e até sai. Mas veja o que diz aqui. E desprezar a palavra do Senhor é desprezar o próprio Deus. Você pode ver o versículo 10 que diz esta orientação. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Então, a ação, a atitude, por isso que dá claramente para saber, independente da posição, o pobre ou o rico, se tem o Espírito Santo, se é servo de Deus, se é serva de Deus, através das atitudes, meu filho. Deus não é Deus de palavras vazias. Deus é Deus de atitude. Deus é Deus que faz acontecer. Então, esse negócio de só pronunciar palavra, isso não chama a atenção de Deus. Isso não faz com Deus, com uma palavra de Deus diz. Deus não vê pela aparência, Deus vê o coração do homem quando se refere à atitude. É melhor ficar calado e dar testemunho de atitude. Jesus disse estas palavras aos discípulos quando ele ascendeu de volta ao trono de glória. Ele disse: ficai em Jerusalém a terra que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Depois vocês sairão por Jerusalém, por toda a terra, sendo as minhas testemunhas. Então, ser testemunha de Jesus não é só conhecer a teoria, conhecer a Bíblia em si escrita, é atitude que agrade a Deus, para Deus transformar este homem e esta mulher. Jesus diz que nos últimos dias ia ser o contrário de como foi da igreja primitiva. Mas a palavra de Deus, ela está nos despertando, nos alertando para que a gente acorde para a